Então, a Camila Becker, ela comentou assim: você viu que aparentemente essa treta toda, que a treta do Raluca foi armação? Então, parece que desde ontem tá rolando isso, né? Mas, pessoal, eu pego a minha OAB e rasgo a minha OAB se isso foi armação, porque se isso foi armação, eu não sou advogado, porque eu fiz vídeos analisando o processo do Jean L contra o Raluca, e eu também fiz vídeo analisando o processo do Jean L contra o Yanni, explicando o que é que tá ali, passando conceitos jurídicos. Pessoal, vocês acham mesmo que isso tudo foi armação? Com certeza não foi armação. O que eu acho que acontece é o seguinte: eu acho que eles fizeram... acho que esse pessoal, eles sentaram, viram que fizeram uma grande bobagem, o que eu falo em todo vídeo. Todo mundo saiu errado nessa história, todo mundo se deu mal nessa história em algum aspecto. E o que eu falo em todo vídeo é o seguinte: isso não deveria ter sido resolvido na internet dessa forma. O dossiê que o Yannis fez é um exemplo de como não agir na internet, como não se comportar na internet. Então, desculpa, não vai me convencer que isso tudo foi armação, porque se foi armação eu rasgo a minha OAB, porque não é assim que funciona. Nenhum advogado ia aceitar pegar um processo e entrar com um processo judicial sabendo que foi armação. E eu analisei ali os autos do processo, eu expliquei ali os autos do processo. A não ser que os advogados tenham sido manipulados pelo Jean, é a única explicação cabível para que isso seja armação. Se o Jean L, Yanni, Raluca e todo esse povo, se eles manipularam os advogados. E se os advogados foram manipulados, os advogados vão se sentir bestas, vão se sentir palhaços e vão tomar as medidas cabíveis contra o Jean L, porque não é assim que o judiciário funciona. Advogado não é brincadeira, advogado faz um trabalho muito sério, a gente estuda pra caramba, são 5 anos de faculdade, passar uma prova dificílima que é a OAB, é uma prova de 2 fases para ser aprovado. Para você ter o seu escritório não é fácil. O que eu estou querendo dizer é que ser advogado não é brincadeira. Então, esses advogados do Jean L não iam aceitar entrar nessa treta fazendo piada com tudo isso. Eu duvido muito que qualquer advogado entrasse numa história dessa sabendo que isso é brincadeira, e se não soubesse que era brincadeira, e se depois descobrisse que foi armação, eu duvido que um desses advogados não ia processar o Jean L, processar esse povo todo, por ter tomado seu tempo ali numa história dessa, né? Então é por isso que eu tenho certeza que não foi armação. O que eu acho é o seguinte, pessoal: esse povo, eles se reuniram ali, viu que ia dar ruim para todo mundo. Acho que eles viram que ia dar ruim para o Yanni, ia dar ruim para o Raluca, eventualmente aí fosse dar ruim para o Jean L. Eu já fiz essa análise no vídeo 3, na qual eu reagi ao dossiê parte 3, eu falei que se conseguir provar as coisas contra o Jean L, ali essas pessoas estão implicadas. Depois o Jean L foi acusado de racismo, e parari pororó, muita coisa, pessoal, ninguém é santo nessa história. Quando eu reagi ao vídeo do Jean L e eu falei que o Jean L não é santo, assim, eu fui muito criticado, porque as pessoas, muita gente não gostou da análise que eu fiz, porque lá eu critiquei o Jean L em muitos aspectos. Aqui agora você vê que lá eu tinha razão, que ninguém é santo, que o Jean L talvez não esteja tão certo nessa história. Tudo bem, pode ser. A gente tem que pensar também que tem a questão aí que
O Jean L tá dizendo, eu tava até lendo o tweet dele, olha só, eu vou ler e vou falar para vocês. Ó, cadê? Oi, pessoal, tudo bem? Agora falando sério. Não, não é isso não. Ó, galera, galera, sobre eu ter postado várias coisas dizendo que iria ir de arrasta para cima, era real. Sinto muito ter transformado isso num show e ter preocupado vocês. Obrigado aos meus amigos por terem me salvado. Então, com esse tweet, você acha que tudo foi armação? Foi armação. Todos os ataques que a Tiesa sofreu, a Tiesa sofreu ataques nessa história toda, ataques homofóbicos, a injúria homofóbica que eu expliquei no vídeo que eu falei sobre ela. Todas as pessoas envolvidas aqui, todas as partes envolvidas, vocês acham mesmo que foi tudo armação? Não foi, pessoal. Aqui, com certeza, eles se sentaram, viu que ia dar fogo cruzado para todo mundo e fizeram um acordo. Eu acho que eles fizeram um acordo. Vamos ficar atentos ao processo judicial para ver se... Eu tenho certeza que eles fizeram um acordo. Vamos ver se esse acordo vai ser homologado no processo. Mas o Yanni deve ter pagado ali alguma coisa pro Jean L, não sei. Eles devem ter feito ali algum acordo, alguma coisa nesse sentido. O Jean L também deve estar se sentindo muito esgotado mentalmente, quer resolver logo essa história. E no fim das contas, para farmar ainda mais sobre isso, a forma que encontraram é dizer que foi tudo armação, né? Mas não foi armação, porque se foi armação eu rasgo minha OAB, né? Porque eu analisei o processo, eu expliquei tudo que está ali. Nenhum advogado ia aceitar entrar numa história dessa e fazer piada, brincar com a justiça desse jeito. A justiça é coisa muito séria, advogado é coisa muito séria, a gente trabalha pra caramba, a gente tem que estudar pra caramba. Quando a gente pega um processo, não é só pegar um processo, é pegar um processo e estudar pra caramba para conseguir fazer aquele processo. Então não é brincadeira. Então eu duvido muito que tudo isso tenha sido uma grande armação, mas o Jean L, ele está amparado por advogados, a gente já sabe que ele está amparado por advogado, então o advogado dele deve ter orientado ele, né, acerca disso. Então ele deve estar orientado por advogado, ele deve saber o que ele está fazendo. Com certeza não foi armação, mas eles devem ter feito algum acordo ali em relação a toda essa história. E aí vamos esperar para ver se esse acordo vai ser homologado no processo, porque se o acordo for homologado no processo, judicialmente morre essa história, acaba essa história. Agora, se o acordo não for homologado no processo, e se posteriormente, né, se o GL desistir dos processos, e se posteriormente o GL quiser entrar de novo com o processo, ele pode. Então, assim, para o Yanni e para o Raluca se sentirem confiantes, seguros, ali para garantir que não vão ser processados de novo pelo GL, em relação a toda essa história, a única forma deles terem essa garantia é fazer um acordo, pedir que o juiz homologue o acordo. Se o acordo for homologado dentro do processo, aí o Raluca e o Yanni vão ter garantia que o GL não vai mais poder processar eles em relação a esse assunto. Aí a história realmente acaba, a história realmente morre. Mas se não for homologado um acordo dentro do processo e o GL só desistir do processo, ir lá e retirar o processo, pedir a desistência do processo, porque ele pode fazer isso, se ele fizer isso, posteriormente ele pode entrar com processo de novo contra o Yanni, contra o Raluca. Então nem seria interessante para o Raluca e para o Yanni assim, só pedir para ele encerrar o processo judicialmente falando, para resguardar o Yanni e o Raluca. O melhor para eles é fazer um acordo dentro do processo, porque aí nunca mais
o GL vai poder levantar essa história, né, para processar eles perante o juízo, porque ali a matéria ela vira uma coisa julgada, né, já julgou aquilo, resolveu, então acaba ali. Agora, se ele só desistir do processo sem homologar acordo nem nada, depois ele pode entrar com o processo de novo. Mas enfim, eu não acho que foi tudo armação. Eu vi que o Yanni fez uma live de 2 horas com o GL que eu não assisti e não vou assistir, pessoal. Desculpa, mas eu não vou assistir, não. Não vou assistir as 2 horas de live, não, porque eu tenho mais o que fazer e acho que vocês também. Então não vou assistir, não. Eu só vi uns cortes assim pela Bianquinha, no canal ali da Bianquinha, ela falando sobre umas coisas, mas não vou assistir o vídeo do Yanni, não, nem do GAL. Não aguento mais Raluca, não aguento mais GAL. Essa história toda, vamos ver se ainda vai dar pano para manga, porque quando parece que o assunto morreu, aparece alguma coisa. Aí o Yanni postou foto com o Raluca lá abraçadinho, né? Parece que fez uns stories. Assim, é querer que a gente seja trouxa, acreditar, querer que a gente acredita que era tudo armação, é querer que a gente seja trouxa, né? Porque não foi armação. Mas é a forma que eles encontraram de passar um pano, passar pano ali pro outro, de se resolverem, provavelmente fizeram um acordo. E aí a gente não sabe como que o Diego fica nessa história, como que a Thaís fica nessa história, e o namorado da Thaís fica nessa história. Então você vê como que não foi armação, quando você vê a Thaís, né, se for armação, tem que considerar que a Thaís foi armação, o namorado da Thaís foi armação, os prints eram armados, e se de fato foi tudo armado e ainda assim levou o processo para a justiça, eles podem ser responsabilizados por acionar a justiça, né? Pode até ser determinada multa para eles, se eles chegarem no processo e falar, vou desistir do processo porque foi tudo armação. O juiz vai determinar uma boa multa para eles pagarem, então nem podem fazer isso. E se o Yanni fez o boletim de ocorrência, se o Yanni deu notícia crime de evento, de crime que ele sabia que não existia, se ele fez comunicação de crime sabendo que não tinha crime, ele incorreu em crime, na falsa comunicação de crime. Ele incorreu na falsa comunicação de crime, que é crime. Entendeu? Então, vê que como que não foi armado, não tem como isso ter sido armado, mas é a forma que eles encontraram aí de passar pano e colocar panos quentes e resolver essa história. E aí, pessoal, sinceramente, esse povo sabe o que está fazendo, esse povo que se resolva, cada qual com seus advogados. Que desejo boa sorte para os advogados do GRL. Desejo boa sorte para aqueles advogados, porque eles devem estar com a cabeça quente. Os advogados foram xingados pelo Yanni, de tudo quanto é nome. Então eu espero que esse desejo boa sorte para eles, porque, sinceramente, viu? Enfim. Mas eu acho que essa história morre, né? Eu acho que o Jael, o Raluca, o Yanni, eles podiam ficar um bom tempo fora da internet para a gente respirar depois dessa confusão toda que eles armaram, para a gente respirar e para eles respirarem também, né? Mas enfim, pessoal, não foi armado não, mas assim, eu só não sei como que a cara deles não queima, porque o Jael postou foto com o Yanni, um fulano vai lá, tira posto com o Raluca. Eu não sei como que a cara desse pessoal não queima, porque, enfim, eu ficaria com vergonha depois dessa confusão toda. Eu acho que essas pessoas realmente precisam cuidar da saúde mental. Assim, isso só mostra que todos eles estão com a saúde mental fragilizada. Quem sou eu para falar, né? Eu não sou ninguém. Não sou médico, psiquiatra, psicólogo, nada disso.
Mas eu acho que todo mundo saiu abalado nessa história, com sua saúde mental abalada. Se nós saímos abalados de ter que acompanhar essa história, imagina eles. Mas enfim, com certeza não foi armado, tá? Não tem a menor dúvida de que isso foi a forma que eles encontraram de encerrar a história. Eu acho que deve ter rolado algum acordo ali entre eles. Talvez eles estejam orientados por advogado, talvez o próprio Ian esteja orientado por advogado, tá? E aí vamos ver se esse acordo que fizeram eventualmente aí seja homologado nos processos, né, no processo contra o Raluca e no processo contra o Yanni, porque a única forma que o Yanni e o Raluca têm, a garantia que eles têm de que essa história realmente vai morrer no judiciário, porque imagina se o GL desiste do processo agora, mas daqui a uns meses resolve entrar com o processo de novo. Porque ele pode, mas se ele homologar o acordo nos autos, aí ele não pode mais entrar com o processo invocando toda essa história, entendeu? Então fica aí, né? A gente fica aí, será que ele vai homologar esse acordo nos autos e aí a história morre de vez? Eu só tenho uma coisa para falar, com certeza não foi armado, não se deixe cair nessa história, não foi armado, mas eles encontraram essa forma de sair todo mundo dessa história, então que cada qual siga as suas vidas, né? Cada qual siga as suas vidas. O problema é que se eles estão ali resolvendo entre eles, outras pessoas aí eventualmente não consiga se resolver, né? A Thaís, a reputação dela ficou muito abalada. Você acha que a Thaís aceitaria participar dessa história, abalando a reputação dela do jeito que foi, se tudo foi armação? O namorado da Thaís, você acha que ele viria a público, ele aceitaria prestar um papel desse para ser chamado das coisas que ele está sendo chamado agora, para ser tudo armação? Eu duvido muito, entendeu? E assim, a Thaís e o namorado dela, no final das contas, é o que até agora são as pessoas que estão saindo mais prejudicadas, né? Como eu disse, pessoal, aquele dossiê do Yanni, parte 3, eu falei isso, só serviu para dar um tiro no pé de todo mundo. Foi um tiro no pé de todo mundo ali, todo mundo que participou daquele vídeo, entendeu? Acho que o Yanni percebeu isso, então ele convenceu o GL a fazer esse acordo. Deve ter convencido o GL a fazer acordo, deve ter rolado uma conversa ali entre os advogados, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Mas com certeza não foi armação. Aí fica a pergunta, né? A gente não sabe como que vai ficar a Thaís, como fica o namorado da Thaís, a carreira deles, como que fica, né? Fica aí essa questão. Isso, pessoal, para você ver bom, essa questão da responsabilidade na internet, né? É complicado, assim, alguns influencers assim, realmente não têm responsabilidade sobre o conteúdo que produzem. Eu acho que a melhor lição que fica de toda essa história do Raluca, no final das contas, é o que eu já disse, é como não se comportar na internet, entendeu? Mas é isso, pessoal. Será que a gente ainda vai ter que falar mais sobre esse assunto? Alguns momentos depois. Então eu terminei o vídeo me perguntando se teria que falar de novo sobre esse assunto, e aqui estou eu de novo para complementar esse assunto, pessoal. Porque eu estava editando o vídeo e aí estava mexendo aqui aleatoriamente, aí vi o tweet do Ian, que ele falou o seguinte: não foi armação. Esse tweet eu escrevi para trazer a atenção para o vídeo de hoje. O Jean ainda fará um vídeo de desculpas para a Thaís, o Raluca, para o Jean e para todos. Cada um sabe aonde errou. Nada disso foi fácil para nós, mas o aprendizado ficou com cada um. É uma doideira esse tweet, porque, olha, eu não sei, eu não sei nem o que dizer, porque eu acho que um psicólogo deveria fazer um estudo de caso de toda essa situação,
Porque assim, o Yanni fala assim, o Jean ainda fará um vídeo de desculpas para a Thaís, o Raluca... Ah, não, aqui, ó. Para a Thaís, o Raluca para o Jean e eu para todos. Então, que bom, né? Acho que aqui ele está reconhecendo que todo mundo errou. Aí eu fiquei pensando, o Jean ainda fará um vídeo de desculpas para a Thaís. Aqui, basicamente, ele está implicando assim, que o Jean errou com a Thaís, está implicando no Jean tudo que foi falado lá no vídeo 3, né? Mas, enfim, se o Jean assumir, aceitar fazer esse vídeo para a Thaís e a Thaís aceitar e morrer ali, acabou, pronto, resolve, entendeu? Aí o Raluca vai fazer um vídeo para o Jean e eu para todos, ou seja, o Yanni vai fazer um vídeo de desculpa para todos. Eu falei que tem advogado envolvido nesse caso, pessoal. Tem advogado aqui, acho que tem. Isso daqui é basicamente a retratação. Eu já expliquei sobre a retratação nos vídeos anteriores, que o que é retratação? Nos crimes de difamação, a retratação é uma das possibilidades de isenção da pena. Então, se a retratação no crime da difamação, se ela for feita antes de proferida a sentença ali no processo judicial, isso isenta a pessoa de pena. Isso daqui é uma retratação, considerando que existe processo judicial correndo. Tudo bem que não é o processo judicial criminal, são processos cíveis que estão correndo, mas quem sabe não esteja vindo aí algum processo criminal. E o advogado orientou esse pessoal, todos os advogados aqui devem ter sentado, ter feito uma reunião que orientou a fazer essa retratação. Então, o Raluca vai fazer aqui o pedido para o Jean, no caso, o Raluca vai fazer a retratação para o Jean e o Yanni vai fazer para todos. Pelo menos aqui o Yanni está reconhecendo que errou. Eu venho falando isso desde de quando eu reagi ao vídeo 3. Eu falo que aquele dossiê parte 3 do Jean, do Yanni, foi um exemplo de como não fazer um dossiê, um exemplo de como não se comportar na internet, um exemplo de como não querer resolver as coisas na internet. Só serviu para isso essa história toda, pessoal. Essa história toda só serviu para mostrar como não se comportar na internet, que isso sirva de lição. Então, assim, aí ele termina dizendo assim, cada um sabe aonde errou. Nada disso foi fácil, nada disso foi fácil para nós. Mas o aprendizado ficou para cada um. Qual o aprendizado? O aprendizado de como não fazer, de como não se comportar na internet. Então eu acho que no final, tomara que eles tenham aprendido, né? Porque se tem um aprendizado aqui, é esse o aprendizado, pessoal. Bom, eu acho que é isso. Assim, eu não sei vocês, pessoal, mas eu não aguento mais esse pessoal. Eu não aguento mais esse pessoal. Eu tinha falado sobre o acordo, né? Eu acho que eles fizeram um acordo. Eu até consultei o processo para ver se foi protocolado o acordo e não foi. Eu acho que pelos próximos dias vai ser protocolado aí um acordo judicial aí entre eles. Porque eu acho que com certeza ali os advogados se reuniram e fizeram acordo ali entre todas as partes, como eu expliquei antes, né? Enfim. Mas é isso, pessoal. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. É uma história muito sem pé nem cabeça. E me conta como que isso desgastou o seu psicológico nesses últimos meses também, porque eu acho que todo mundo que acompanhou essa história maluca foi uma história interessante de acompanhar, né? É uma história sem pé nem cabeça que até hoje a gente fica se perguntando o que aconteceu entre esse pessoal. Mas ele sabe onde cada um errou, igual o Yanni disse. E é isso, né? Eles se sentaram, eles se resolveram entre eles, cada qual vai fazer sua retratação. A retratação ela vai servir ali, né? Se for feita adequadamente nos termos legais, a retratação ela vai ser feita ali, né? Para buscar a honra que foi desabonada, né?
a honra que foi abalada de todas essas pessoas que foram ofendidas, e lembrando que a retratação pública ela só vale para o crime da difamação, tá? A retratação pública ela não atinge a injúria e ela não atinge a calúnia. E a gente viu nos vídeos que eu reagi que muita calúnia, muita injúria foi praticada aí. E eu particularmente fico me perguntando como que fica a história da senhorinha, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu expliquei como que ela poderia correr atrás dos seus direitos, né? Ali perante a justiça e tal. Eu não sei se ela buscou a reparação legal ali. Se alguém souber, me conte nos comentários, porque eu fiquei curioso para saber como ficou a questão da senhorinha. Mas é isso, pessoal. Esse pessoal ganhou dinheiro pra caramba nessa história toda e muita gente saiu prejudicada. A Thaís não ganhou dinheiro com isso, o namorado da Thaís não ganhou dinheiro com isso, a senhorinha não ganhou dinheiro com isso, o filho da senhorinha não ganhou dinheiro com isso, mas eles ganharam dinheiro com isso e estão saindo por cima da carne seca. E a gente vê como que a internet funciona, né? Aí me diga se esse mundo é justo. Escreva aí nos comentários. Mas é isso, pessoal.